coisas na plataforma aqui, tá? Assim que eu terminar essa aula aqui, eu começo a colocar mais coisas na plataforma. Então tá aqui a plataforma do primeiro ano, tá? Tem umas coisinhas aí que eu não coloquei, esse vídeo de apresentação eu não coloquei, tá? Vamos ao que interessa. A prova eu mostrei aqui para vocês a primeira fase. A segunda fase são 3 questõezinhas, tá? Tem coisa aqui que vocês não enxergam não, tá? É só porque tá na minha... Aí eu vou colocar tudo que nós já vimos sobre o capítulo 1 de aula gravada, eu vou colocar aqui, tá? Acredito que até 2 horas da tarde no máximo tá aí. Tudo sobre o capítulo 2 também, tá? Aqui por enquanto tem nada não, tá, gente? Isso aqui é coisa antiga minha. Os simuladores que eu venho usando ao longo da aula eu vou deixar aqui, mas é uma apresentação rápida, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Isso aqui vocês não vão enxergar também não, atividades avaliativas. Eu vou montar aqui, eu vou por aqui que é mais rápido, ó. Simulados. Eu vou criar um aqui, por enquanto você não vai... Deixa eu entrar como aluno, né? Que eu pare de ficar falando com vocês o que vocês vão enxergar e o que vocês não vão enxergar. Eu vou entrar como estudante aqui. Devia ter feito isso. Beleza, agora eu só enxergo o que vocês enxergam. Então tá aí, avaliação de amanhã. Por favor, você começa a estudar, se tiver dúvida, você me fala aí que na medida do possível eu vou responder. Vou colocar as aulas todas que nós já vimos até agora aqui, tá? No capítulo 1 e no 2. E vou colocar um simulado aqui, ó. Tá? Isso aqui é do SAS, vai demorar, tá, gente? Pelo segundo semestre. Esse aqui eu vou colocar um simulado aqui, tá? No mesmo estilo da prova que eu mostrei para vocês, tá? No mesmo estilo da prova. Eu vou abrir lá e vou mostrar de novo que eu fechei. Então vou colocar aqui no mesmo estilo da prova e vou começar a resolver alguns exercícios hoje no mesmo estilo da prova. Amanhã, e vou deixar esse simulado aberto. Esse simulado vai ter umas 5 questõezinhas, não sei, ou 6, tá? Vou colocar um prazo maior, mas é lógico que eu quero que vocês resolvam até amanhã. Tá, eu vou começar a preencher isso aqui, vou colocar umas tarefas aqui depois pra vocês, não esquenta a cabeça não, tá? Então tá aí. O importante é que eu vou colocar um simuladorzinho aqui, tá? Eu vou acessar as questões, mas eu não coloquei ele aqui ainda não. Pra quem entrou aí depois, eu mostrei a prova pro pessoal, vocês não vão poder ver. Vocês chegaram atrasados. Aí o que eu fiz? Eu mostrei a distribuição. Então vou resolver uma questão de cada uma dessas aqui, tá? Tá vendo que são 7 questões? Tem uma que é bônus, tá? Que se você fechar a prova, eu jogo em outra coisa, tá? Quem chegou aí depois, tranquilo? Então eu vou resolver uma questãozinha de cada uma desses assuntos aqui que eu escolhi para a prova. E vou começar agora, beleza? Só que eu vou ter que tirar lá da plataforma para vocês. Então a única coisa que eu mostrei aqui que eu esqueci de gravar na aula depois foi justamente isso aqui, ó. Tá? Que foi os bastidores da prova, o assunto e quantas questões que eu estou tirando de cada assunto. Aí observem, gente, que minha prova tem muito gráfico, tá? Por quê? Porque se você for olhar aqui, ó, as 6 primeiras questões, 6 não, perdão, 2 aqui no meio são barcos. As 2 primeiras são gráficos. As outras 2 são teoria, as outras 2 aqui, ó, 5 e a 6 são gráficos de novo, ó. E lá nas abertas tem gráfico também, tá? Tem uma de gráfico. Pelo menos uma de gráfico tem. Beleza? Então tá aí. Vamos lá então. Vou mostrar aqui na plataforma o seguinte, tá? O simulado já está prontinho, tanto que eu vou começar a resolver as questões para vocês aqui. Eu só não tive tempo de colocar ela aqui, ó. Minha internet deu uma travadinha agora no final, mas eu vou mostrar as questões para vocês do simulado e vou resolver algumas com vocês aqui, tá? Deixa eu só voltar pro meu usuário comum aqui. Beleza, vou resolver só as questões. Vou mostrar as questões do simulado aqui para vocês. Vou resolver algumas, tá? Olha só, isso aqui, ó, essas primeiras aqui, ó, eu posso mostrar para vocês, é de onde vão sair as provas, tá? Aqui, ó, cinemática, gráfico, tem 7 questões, eu puxei 2. Barco tem 4, são os 4 tipos, eu puxei uma. Cinemática, teoria tem 4 questões, eu puxei uma.
gráfico de deslocamento eu puxei um e assim por diante. Eu vou resolver essas aqui. Observe que barcos eu também tenho quatro, vou resolver. Cinemática, teoria eu tenho duas, vou resolver. Vou puxar uma para o simulado e vou resolver uma para vocês aqui. Tá vendo? Eu meio que espelhei a prova. Tá vendo? Eu meio que espelhei a prova. Para ter o quê? Essas questões do simulado aqui são questões do mesmo nível da prova, tá? Do mesmo estilo da prova, tá, gente? Algumas questões. Aí eu vou seguir a ordem aqui e vou resolvê-las, ok? Pode observar, tem praticamente quase que o mesmo número de passas. Tem aqui, ó, primeiro ano simulado tá vendo? São esses que eu vou resolver, tá? Aí, ó, tem lançamento teoria, lançamento cálculo, gráfico com distância, gráfico com deslocamento, cinemática só teoria, barco, tá? Deixa eu clicar em barco aqui. Aí eu tenho. Oi, pode falar. Aí eu tenho. Pode me interromper qualquer hora, tá? Eu tenho três maneiras diferentes de cobrar barco, ó. Eu tenho. Essa aqui eu diria que é a mais. Que dá um pouco mais de atenção, exige um pouco mais de atenção. Ia falar difícil, mas não é, não. Tá? Essa daqui, quando o barco sai torto, né? Sai na diagonal aqui, tentando chegar em frente. Quando ele está na mesma direção e sentido. Quando ele está na mesma direção e sentido contrário. E quando ele está perpendicular à correnteza. Tá? Então, dessas quatro, vai sair uma para o simulado de vocês. Beleza? E eu vou resolver algumas aqui. Beleza? Vou pegar uma de cada. Tá? Vou pegar uma de cada. Vou pegar uma de cada aqui. E eu tenho, acho que amanhã, fugiu a memória aqui, eu tenho uma aula amanhã, ou duas, não sei. Então, dá pra gente repor. Beleza? Dá pra gente resolver muita coisa. E vocês vão tentando simulado. Vou disponibilizar ele daqui a pouquinho pra vocês. Tá? Aí vocês vão tentando, vão fazer. Vai, ih, Carlos, ó, não entendi não. Se você puder dar uma força aqui, dar uma dicasinha aqui, eu tô aqui no meio de simulado e tal. Pode falar. Beleza? Por favor, fale. Tá? Não, mas eu fui lá no simulado, não esquenta a cabeça não. Ah, fui lá no simulado e tô achando, não, tô achando difícil. Tira a dúvida comigo, por favor. Conversa comigo. Não. Vamos lá? Beleza? Tranquilos? Alguma dúvida? Alguém Tranquilo. quer se manifestar? Alguém quer me processar? Todo mundo tranquilo aí? Todo mundo tranquilo, né? Espera isso até a prova, Carlos. Oi? Espera a parte do processo até a prova. Depois é carro. Depois aguenta o processo. Então, essas aqui são do simulado, tá? No mesmo estilo da prova, da nossa prova lá, beleza? Bem, essa daqui na prova até expliquei melhor, tá? Mas aí vocês resolveram isso aqui, acabou, né? Vocês não vão ter dificuldade nenhuma de resolver da prova. Ó. Um barco com o motor funcionando em regime constante, sua velocidade em relação às águas. Eu falo que esse aqui está um pouco mais elaborado que a prova. Na prova até expliquei um pouquinho, porque quando ele fala velocidade, aqui ó, o barco está com o motor funcionando, velocidade constante, uma velocidade em relação à água. Quando fala velocidade em relação à água, é a velocidade do barco, tá? Do barco. Essa aí é a velocidade do barco, tá? E ele falou que é igual a 10, ok? Por, muita atenção. Então, quando ele fala que a velocidade em relação à água é a velocidade do barco. A correnteza, a única que que os enunciados são mais claros é quando vão falar da correnteza, tá? Que aí eles falam de forma clara, ó. A correnteza do rio se movimenta em relação à margem. Não deixa de ser em relação à margem, né? Com a velocidade de 6. Beleza, então isso daqui é a correnteza. Ok? Porque senão você fica assim, ih, não sei nem quem é quem, né? Então determine o módulo da velocidade do barco, ó, mas não falou lá em cima do barco? Em relação às margens do rio. Então quando fala em relação à água, é a velocidade do próprio barco. Só você lembrar, o barco anda na água. Então quando ele fala em relação à água, é a velocidade do barco. Se estivesse num lago, velocidade do barco. Independente de correnteza ou não. É como se a água estivesse parada. Você sabe que não está, né? Correnteza aqui. Ó. Você sabe que não tá. Mas quando fala em relação à água, é como se ele tivesse Ô, parado ô em relação à água. Carlos, Fala, amigão.
Fala, Eric. Para resolver essa questão, tem que usar aquela regra de que sentidos iguais tem que subtrair? Não, esse aqui é. É soma. Você soma. Sentidos iguais você Tá soma. certo. Beleza? Então, muita atenção. Quando ele fala a velocidade do barco em relação à margem, em relação a quem está parado, olhando o barco passar, então, quando ele fala essa pergunta, está querendo saber, na verdade, velocidade relativa. Ou, eu gosto de falar, que eu acho que fica mais claro, velocidade resultante. Né? Que quem está do lado de fora, velocidade resultante. Né? Resultante. Ele não olha só uma coisa ou outra, não. Ele olha para o barco e vê o barco passando. Ele não para, tem a correnteza ajudando. Não. Quem está do lado de fora aqui pescando sossegado, tá certo? Pescando aqui sossegado, né? Ele tá olhando o barco passar com a velocidade resultante, né? Com a velocidade resultante, beleza? Então, qual opção devo marcar? Tranquilo. Velocidade resultante, quando tem a mesma direção e sentido, eu somo a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza, porque está ajudando. Só isso. Eu diria que A prova talvez, fosse toda assim, hein, Carlos? Que beleza que ia tá. te garanto que uma é. Uma questão. Você tem 25% de chance de sair uma questão para você, mesma direção e sentido. Uma, você tem 25% de chance de tirar uma questão dessa em Isso. 10. É. Nossa Em 8. É Senhora. bom, não é, Letícia? Isso não é. Isso Ah, é probabilidade. eu não sei contar estatística, mas eu sei que é pouco. Carlos, Você sabe que não é interessante para você. Oi. é uma pergunta meio assim, mas quando você fala essas questões, você tá contando só, tipo assim, o barco com a correnteza ou tem algum outro fator que interfere, por exemplo, uma pessoa remando ou um motor? Ou é só, tipo Geralmente, assim, o barco e a correnteza? geralmente eu vou falar só do motor. Né? Mas poderia ser Ah, uma tá. questão interessante física, em vez do motor, até uma pessoa remando e o barco adquirir uma velocidade X. Porque eu fico pensando, igual quando você fala assim, um barco com motor e tem a correnteza. Dependendo da força do motor, ele vai estar mais forte que a correnteza. Então a correnteza não interferiria muito. Não. Aí, olha só, ele tem uma preocupação em falar. Ele tem uma preocupação interessante aqui. Em relação à correnteza ou em relação à margem. Para quem está do lado de fora, imagina, olha só, talvez eu seja feliz na minha comparação aqui. E se você tivesse dentro de um ônibus a 100 quilômetros por hora, não, o ônibus, né, perdão, o ônibus, a 100 quilômetros por hora, não, meu ônibus é show, a 100 quilômetros por hora, o ônibus, 100 quilômetros por hora. Se você correr, tá? Isso aqui não é você não, tá? Daqui a pouco você processa também. Se você correr na direção da portinha da frente aqui, aí eu pergunto, essa sua velocidade aqui vai influenciar para quem está do lado de fora aqui? Não, Te observando? não. E se eu exagerar e falar que você tá correndo na direção da porta com uma velocidade de uns 20 quilômetros por hora? Você acha que influencia? Não. Será que não? Se você ficar parada, ele já tá. O cara aqui do lado de fora já tá te observando com uma velocidade de 100 quilômetros por hora. Se além dessa velocidade que você já tem ficando parada, você começar a correr desesperado aqui com velocidade de 20, quem está do lado de fora vai ver que o quê? 120 quilômetros por hora. Ele vai perceber que você está mais rápido que todo mundo que está sentado, porque você está passando correndo aqui, ó. De certa forma seria algo, perdão, análogo à água, né? Se você desligasse a correnteza, obviamente que não é possível, você teria apenas a velocidade do barco, 10. Como você tem a correnteza, então você tem isso aqui a mais. Por isso que a velocidade do barco resultante para quem está do lado de fora observando, né,
ele vai ver uma velocidade que é a soma das duas. 16 metros por segundo nesse caso aqui, né? 16 metros por segundo. Beleza? Carlos, Oi. e nesse mesmo problema em relação essa que você resolveu foi em relação à margem, essa em Isso. relação ao barco, O barco, se fosse em relação. ao barco, Tá, eu perguntei em relação à margem, né? foi. Eu não precisava. Eu não ia perguntar em relação à água, não. Porque se eu perguntasse, a resposta seria essa daqui, né? Ele já tinha dado, né? Mas os referenciais aqui são a água, tá? A margem. A não ser que você quer criar uma situação dentro do barco aqui, né? Dentro do barco seria você dentro do ônibus sentada parada. Agora, se você começar a movimentar dentro do barco ou movimentar dentro do ônibus, como eu comecei a dar o exemplo aqui, aí poderia ter outras conclusões também. Não sei se foi isso que você pensou. Ah, foi isso mesmo, Foi isso. obrigada. Seria algo análogo ao ônibus aqui. Mas, e voltando em Maria Fernanda aí, melhorou um pouquinho, Maria? Sim, Melhorou, né? Carla, melhorou aí? Melhor assim. Bacana, então. Bem, então é simples assim, Davi. Igual você falou assim, ah, podia ser tudo assim. É, vai cair uma questão de barco. Então você tem 25% que seja essa. Mas eu vou te falar que tem um outro aqui que é uma vantagem muito grande também, né? Se cair. Que é o contrário, sentido contrário. O que você vai Então aí fazer? esse 50% de chance de não zerar a prova. Pensando assim, né? Então essa questãozinha aqui, ó, beleza. Agora eu vou pegar essa daqui, ó, sentido contrário, né? Vou só mostrar ela aqui, né? Essa de sentido contrário, para ele não ficar, né? Você tem chance de cair uma dessa daqui também. Então 50% de chance de quê? O que mudaria aqui, ó? Velocidade do barco em relação à água. Velocidade do barco, 8. A velocidade da correnteza, 6. Sentido contrário, o que você vai fazer? Subtrair. 8. 8 de 6. 2. Enviar e finalizar. Minha resposta está correta. Tranquilos? A única coisa que eu fiz aqui foi subtrair, em vez de somar, como eu havia feito lá antes, né? Então eu só subtraí aqui 8 de 6. Beleza? Então vamos resolver só Beleza. mais uma de barco? Resolver mesmo, isso aqui eu só mostrei. Mas que talvez exigisse um pouco mais. Talvez essa daqui, né? Entre essa e essa outra perpendicular, eu acho essa daqui um pouquinho mais, talvez, difícil de visualizar. Tá certo? Então tá aí. Os valores são praticamente os mesmos. Então tá aí, ó. Quais são as fórmulas para calcular a altura? Altura, Altura. vou colocar no canto aqui para não confundir aqui, não tem nada a ver com esse aqui, né? Ai, cadê minha caneta? Altura. Nós temos duas formas de calcular a altura. Vou na tradicional. Ficou até aparecendo um nariz aqui. É a tradicional, que é altura, velocidade inicial vezes o tempo, mais se for acelerado, estiver caindo, menos se for retardado, estiver subindo, aceleração da gravidade, que é g, tempo ao quadrado, sobre 2. Agora tem uma equaçãozinha famosa, Torricelli, que inclusive eu até coloquei na prova. Aí eu tô falando, mas vocês não estão vendo, né? Perdão. Fale, fale, mas não quebre meu coração falando. Desculpa, eu coloquei aqui no cantinho, tá? Aí tem até uma questãozinha de Torricelli que eu até coloquei na prova. Depois eu vou olhar na onde que ela tá. Velocidade é distância sobre variação de tempo. Isso. Eu até coloquei ela aqui na prova.
Não, e não tem tempo na Torricelli, distância não. e, Essa daqui, e eu vou até distância. resolver ela depois, ó. Essa questãozinha aqui, ó. Uhum. Fiz questão de colocar ela, coloquei até a equaçãozinha aqui na prova, tá? Para isso não ser a dificuldade, ok? Então essa questãozinha eu vou até resolver ela depois, tá até com Ô, a Carlos, e a prova formulazinha. vai ter só 1h30 mesmo? Ah, boa pergunta. Excelente pergunta. Isso faz parte da minha outro lado bondade, que eu dei uma questão extra, né? Vai ser 3 horas de prova, né? Nem tanta bondade assim, né? Mas, né? Vão ser 2 horas. Eu acho que O uma hora, Carlos, quem uma. vai fazer 3 horas de prova vai ser a gente. Você não fica Tá 3 horas. doido. Você pode Eu vou deixar ficar até lá um de dia plantão inteiro de 3 horas. prova para ajudar a Né? gente. Eu vou ficar lá 3 horas de plantão. Não, eu ficaria. O problema não é esse. Dá pra fazer a prova em 1h30, mas eu faço questão de fazer com mais tranquilidade. E eu fiz questão de colocar 2 horas. É mais que suficiente. Beleza? Tranquilos? Tranquilo. Então, ô Eric, respondendo aí rapidinho pra gente resolver a questão aqui. Essa daqui é uma equação de altura. A outra poderia ser que eu mostrei lá do Torricelli, que é final, inicial, mais se for acelerado, Torricelli ao quadrado, tá? Menos se for retardado, duas vezes a aceleração vezes a variação de distância, igual tá lá. Mas aí você pode traduzir para calcular a altura, ou seja, no lugar de aceleração, você vai colocar a aceleração da gravidade. É uma fórmula que de vez em quando você usa ela assim, porque é a única fórmula em física que não tem tempo, tá? É a única que não tem Entendi. tempo. E para calcular a distância? Ela serve para calcular a distância também, ó, Hum. né? Ah, tá Se for certo. queda livre, você vai substituir a aceleração pelo g, né? E a distância Hum. percorrida pelo h, se for queda livre. Se for uma situação Uhum. qualquer de alguém transitando de carro, de moto, Ela o que chutando for, uma bola. fechou? Fechou. Então vamos lá, para voltando à questão aqui. Essa daqui é do barco. Então, essa daqui eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar em relação à água, barco, né? Em relação à água, beleza. Então esse aqui é o VB. Vou até colocar na legenda bonitinho igual tá lá. É VB, que é a velocidade do barco. Tá de, tá de preto lá na figura. Beleza. A correnteza é constante e, ainda bem, né? Já pensou se não fosse? Velocidade constante igual a 6. É a da correnteza, azulzinha aqui, bonitinha como a água. Beleza. Então, velocidade da correnteza é a de azul. Beleza? Então, velocidade da correnteza, 6 metros por segundo. Velocidade do barco, né, em relação à água, é a velocidade do barco mesmo. Opa. Velocidade do barco mesmo. Né? Então, velocidade do barco. Quanto que é? 10. Então, o que, que ele está querendo saber, então, na verdade? O barco navega no sentido indicado na figura, aproximadamente na diagonal, né, em relação à correnteza. Determina o módulo da velocidade do barco, né, velocidade do barco em relação à margem, ou seja, o de vermelho. Ele quer, na verdade, a velocidade resultante, que é a de vermelho. Beleza? Então, vamos lá, né? Não, vamos escrever mesmo. Velocidade do barco, a resultante, que eu estou querendo saber, VR. Velocidade do barco está na diagonal. Velocidade do barco na diagonal. E a velocidade da correnteza do mesmo jeito que deveria estar. Tá certo? Tá aqui fechando o triângulo. Eu queria ter fechando o triângulo aqui, ó. Tá certo? Então eu vou concentrar no triângulo. E vou resolver o teorema de Pitágoras. Bonitinho. Então a diferença dessa daqui, quando ela é perpendicular, é só isso. Quem que vai ser hipotenusa e quem que não vai ser. Pra você não errar a conta. V do barco, V correnteza. Até aqui alguma dúvida? Não, né? V correnteza. Então agora, conta.
o V do barco aqui é a hipotenusa. Ele tem que ser a resultante que você está querendo ao quadrado, mais o outro lá que é a correnteza ao quadrado. A única coisa que muda desse para o outro, que sai assim, ó, e a correnteza puxa ele para baixo e ele acaba ficando na diagonal, é justamente quem vai ser a hipotenusa e quem que não vai ser. Então, velocidade do barco, que você já sabe, 10 ao quadrado. Velocidade resultante é o que você está querendo descobrir. Velocidade da correnteza, 6 ao quadrado. E fechou. 100. Velocidade da resultante igual ao quadrado, mais 36. Então, 100 menos 36, velocidade resultante. Então, velocidade ao quadrado resultante vai ser igual a 64. 64, perdão. 64. Raiz quadrada de 8 metros por segundo. Tranquilos? Quer que volte em algum lugar aí? B de bola aqui, ó. 8. A única Ô, Carlos, a dificuldade. minha deu errado porque eu fiz. Ao invés de colocar a velocidade do barco ao quadrado primeiro, eu coloquei a resultante primeiro. Pois é. Quando ele estiver saindo, o barco, que eu vou até fazer a legenda igualzinho tá ali, ó. Quando o barco estiver saindo assim, ó, essa que for do barco, aí a da correnteza não muda nunca mesmo, né? Aí essa aqui é da correnteza. Aí a resultante vai ser a hipotenusa, porque é ela que vai ficar na diagonal. Então quem é hipotenusa? Quem fica na diagonal. Essa situação aqui, que é uma delas, que você tem 25% dela sair para você, detalhe, aí essa daqui é hipotenusa. Você põe ela aqui na frente. Essa daqui, você também tem 25% dela sair para você, ela, quem vai ser hipotenusa é a velocidade do barco, que com certeza o professor de física deu. Então quem vai ficar no lugar da hipotenusa aqui é o barco. E você está procurando a força resultante. Beleza? É isso que vai mudar. Esses aqui que eles não estão na mesma direção e sentido, nem na mesma direção e sentido contrário, você tem que ficar esperto com quem vai ser a hipotenusa. Esse aqui que o barco quer chegar exatamente, o barco quer sair da posição A e quer porque quer chegar na posição B, então ele tem que jogar o barco na diagonal para ele conseguir fazer isso. Quando ele faz isso, quem que é a hipotenusa? É o que você está procurando. Quem é a que você está procurando? Não é a hipotenusa. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Então Não, vamos lá para eu não, pelo menos. Carlos, nosso simulador. Oi? tá quase dando horário. Já, hein? Resolver só mais uma. Tá quase dando horário. Essa aqui é teórica, não vou resolver não. Deixa eu voltar para minhas categorias lá. Não pode abrir a categoria errada, né? Senão a pessoa vai ver a prova. O que seria muito triste. Então tá aí. Aí eu vou seguir a ordem. Fiz os barcos, vou fazer. Vou pegar uma teoria aqui, já que o tempo tá curto. Vou pegar uma teoriazinha aqui. Vamos fazer um gráficozinho de deslocamento, né? Então eu tenho alguns gráficos aí, ó. Tenho quantas questões aqui? Só duas. Só duas. É do simulado, vai sair uma das duas para você. Então eu quero calcular o deslocamento aqui da partícula. Então, para calcular esse deslocamento aí, já vão pensando aí como que nós vamos fazer. Bem, copiar isso aí, né? Então, estão todas nesse estilo aí, tá? Vai mudar o gráfico, obviamente, né? Vai mudar o gráfico aí. Vamos lá para a conta, né? Então tá aí, ó. Mecânica é uma área da física, né, que estuda o movimento de alguns objetos. Você que tá aqui um gráfico que vai fazer isso, vai descrever isso. O gráfico seguinte representa a velocidade v,
de uma partícula em movimento retilíneo, né? Não falou se é uniforme, se é variado, se é acelerado, retardado. Considere que t igual a zero, a partícula está na origem. Então quer dizer que não, essa daqui é a origem de tudo. É a origem do movimento aí, né? Onde ele está considerando que está na posição, sei lá, se ele fosse imaginar uma reta, né? Onde ir para a direita é positivo, sei lá, ele está aqui, ó, na origem. Com base nos demais dados, responda o que se pede. Determine o deslocamento da partícula em 4 segundos, ou seja, no tempo total. Não tem jeito, tem que calcular o tempo todo aí. E aí, galera, o que eu faço? Como ele quer deslocamento, é importante você saber a parte positiva do gráfico e negativa, né? Então, essa primeira... E as velocidades máximas? É 4, independente se é negativo ou positivo, são as mesmas velocidades. Os intervalos de tempo, para cada triângulozinho desse aqui, é o mesmo também. Eu até resolvi parecido com esse em sala de aula, né? 1 segundo, foi até ontem. Ontem não, é ontem. Foi ontem. Aqui também. Então não tem segredo. Esses dois aqui eu nem preciso calcular, porque um cancelou o outro. Esse aqui também não preciso calcular, porque cancelou esse aqui. Olha aí o deslocamento, então. O que estava marcado Não lá? tem? Zero. Não tem. Por quê? Se perguntar distância percorrida, não. Eu tenho que fazer as contas e tenho que calcular. Se tivesse sobrando um pouquinho aqui, ó. Se tivesse, né? Aí sim, eu poderia calcular, né? Não é o caso. Não está sobrando nada, né? Esse cancelou com esse, porque positivo e positivo são iguais. Positivo e negativo são iguais. Cancelou. Certo. Oi. Carlos, Oi. você pode calcular a distância dessa questão só para me ver como é que ficaria? A distância eu calcularia. Aí é bom que aí dá o tempo aí. Eu vou chamar a distância, a área. Eu calcularia a área. Vou chamar de A, tá? Só porque é o trecho A, B, C e D. Aí eu calcularia a primeira áreazinha aqui. Seria triângulos em base vezes a altura dividido por 2. A base é 1. A altura 4 dividido por 2. Então, ou seja, 4 por 2. Cada triângulozinho daquele ali são 2 metros. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Porque quando eu quero a distância, eu tenho que considerar tudo, independente se é positivo ou não, né? Distância é área total. Área total. Ok? Então ali eu tenho 4 triângulos. Então multiplicaria isso aqui com 4. Minha área total, ou seja, minha distância, seria 8 metros. Né? E olha que tem resposta, hein? Se fosse distância. Ok? Obrigada. Como ele está querendo deslocamento, não teve deslocamento. Tranquilos? Então vocês viram mais ou menos o que eu vou. Bem, as questões do simulado estão todas prontas. Eu só tenho que configurar aqui rapidinho. É só pegar um PF ali e configurar isso aí bonitinho para vocês. Já podem começar a fazer hoje. Beleza? Vocês têm prova hoje? Não, né? Só amanhã mesmo, né? Então já pode Hoje começar a olhar os estilos de questões, entendeu? Vou deixar 2 tentativas. Se quiser passar lá dando um print para poder estudar com tranquilidade. Só que vai valer sua nota maior, tá? Como se fosse prova mesmo. Beleza? Vou dar um prazo grande. Quer fazer a primeira tentativa agora? Pra você ter noção do estilo de prova? Vou continuar resolvendo amanhã. Quer deixar sua última tentativa para depois? Até mesmo assim, quase que depois da prova, que você já quebrou cabeça, ou caso não entendi isso, já teve tempo de explorar o máximo possível, deixa sua última tentativa para depois, para você fechar o simulado. Beleza? Pra você fechar o simulado. Mas não deixe de fazer a primeira agora, para você ter noção do estilo de questão. Assim que eu lançar o simulado lá bonitinho, funcionando, eu falo com vocês no grupo. Tranquilos? Todos tranquilaços? Então, De boa. bem, galera. Então, até amanhã. Uma boa tarde pra vocês aí. Você vai ter aula